Fala pessoal, tudo bem? Então, se liga aí que depois da vinheta nós vamos entender todos os elementos da divisão e das frações. Bem pessoal, voltando aqui então, nós vamos agora entender os elementos das frações e das divisões. Primeiro, antes de começar a ir para a tela cheia, mostrar para vocês lá os elementos e tal, tudo, é preciso deixar bem claro uma coisa. Uma fração é uma divisão, ok? Então, se uma fração é uma divisão, os elementos podem mudar de nome, porque são leituras diferentes da mesma operação. Mas a gente precisa estabelecer justamente isso, a ideia e a relação da ideia. Então, se eu relacionar a ideia de fração com uma ideia de divisão, eu vou ter um divisor, e na divisão, na fração, eu vou ter um número que vai ser correspondente a esse divisor. Da mesma forma, eu vou ter um dividendo, e eu vou ter na fração um número correspondente a esse dividendo, ok? Então vamos lá para a gente entender isso melhor na prática. Bem, pessoal, vamos lá. Direto aqui na tela cheia, nós vamos fazer o quê? Hoje a aula não é sobre conta, não é sobre operacional. Então o verbo hoje não é calcular. O verbo hoje é identificar. Eu quero identificar os elementos de uma divisão e os elementos de uma fração. Isso é muito importante, porque quando eu falo identificar, eu estou me referindo a um verbo onde bastamente eu tenho que olhar alguma coisa e identificar o que é. Né? Como eu olho para por exemplo, eu olho para um mouse e olho para o mouse e falo, isto é um mouse. Eu olho para uma caneta e falo, isto é uma caneta. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas. Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, 5 dividido por 7. Bem, eu posso esquematizar isso já na forma de operação, mas eu não vou fazer a conta, ou seja, eu só quero escrever isso, né? Ter essa outra anotação, 5 dividido por 7. É assim normalmente que nós aprendemos essa ideia. Basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Este 5 aqui, ele faz o papel de dividendo. Pontinho aqui, dividendo. E esse 7 faz o papel de divisor. É fácil gravar quem é quem. O dividendo é aquele que é dividido. O divisor é aquele que divide. Tem uma expressão em língua portuguesa que é muito legal, que é uma expressão que fala assim, divisor de águas, né? Então, o divisor de água é aquilo que divide as águas, que separa um lado para o outro, né? Então, essa ideia de divisor é muito usada nessa expressão. Um exemplo de uso dessa expressão seria assim, o iPhone foi um divisor de água, né, na telefonia, na tecnologia. Então, quer dizer assim, quando o iPhone foi lançado, ele dividiu um período de telefones que tinham função basicamente de ligar e desligar, e um outro período onde os telefones hoje fazem um monte de coisas além de ligar e desligar, fazer ligações e mandarem mensagens de texto. Tá? Então, esta é a ideia. Divisor, dividendo. Essa mesma notação, ou seja, esse mesmo 5 dividido por 7, eu posso representar como 5 sobre 7. Ou seja, na forma de uma fração. Tudo bem? Então, o que vai acontecer aqui na prática? Qual é a ideia aqui? Qual é o conceito? O que eu quero que vocês identifiquem? Eu quero que vocês percebam que esse 5, que é aqui nesta divisão, que é a mesma coisa, essas três representações dessa conta têm a mesma ideia, só estão sendo representadas de maneiras diferentes. Eu quero que vocês entendam que esse dividendo aqui, ele vai se transformar no quê? No numerador. Tudo bem? E esse divisor, por sua vez, vai se transformar no denominador. Mas, sem medo de ser feliz, na prática, os dois são a mesma coisa. Então, isto daqui é a mesma coisa que isso, ou seja, o dividendo passa na fração a fazer o papel do numerador e o divisor, passa a fazer o papel de denominador.
Tudo bem? Por que que muda, professor? Rapidamente para a gente finalizar essa ideia. Por que que muda? Muda porque, apesar das duas ideias partirem de uma divisão, ou seja, eu estou dividindo 5 por 7, cada uma dessas divisões tem visões diferentes. Eu tenho aqui cinco pedacinhos de alguma coisa e quero dividir. Eu tenho R$ 5 nesta situação. E na situação de divisão mesmo, para a direita aqui, R$ 5 e quero dividir por 7 pessoas. É meio intuitivo que assim, se eu só tenho R$ 5 e tenho 7 pessoas, cada pessoa vai receber menos de R$ 1. Tudo bem? Aqui eu estou representando a fração, a divisão, como uma conta mesmo, como uma operação, ou seja, estou executando um cálculo. Aqui, em vez de fazer a divisão, eu represento esse número, que não é um número inteiro, ou seja, eu estou fazendo uma representação. A representação numérica dos 5 sétimos, eu posso representar, né, do 5 dividido por 7 como 5 sobre 7. Lembrando que esse 5 sobre 7 representa o quê? 5 partes de 7 possíveis. Aqui eu tenho uma outra interpretação da mesma ideia. O conceito final, né, a ideia final, o resultado final, se a gente colocasse aqui a calculadora e fizesse a conta, tanto 5 sobre 7, em qualquer uma das três situações, eu divido 5 por 7 e vai dar um valor decimal, 0, alguma coisa. Mas na prática, o que eu estou falando assim, ali eu estou fazendo uma alusão, 5 dividido por 7, pega R$ 5, divide por 7 pessoas. E aqui eu estou tentando pensar na ideia de que eu tenho 7 partes para ter um total, para ter um todo, e eu só tenho 5 dessas partes. Então eu não tenho um todo inteiro, por isso eu estou representando um número que não é uma quantidade inteira. Por isso que existe a divisão, a fração, e aí a gente muda alguns nomes. A gente vai acabar mudando os nomes, por quê? Porque a função deste número aqui, apesar do resultado numérico ser o mesmo, a função de cada número desse aqui em cada uma das situações é um pouquinho diferente. Vamos voltar lá para a tela cheia, para a gente fechar aqui. Então, voltando aqui rapidinho, eu espero que vocês tenham entendido e tenham começado a perceber uma coisa. Nas próximas aulas, eu vou sempre colocar essa ideia do verbo, do que eu estou olhando, de que jeito eu estou olhando e como eu estou relacionando as ideias. Ok? Espero que tenha ficado claro. Até mais. Tchau, tchau.